Prezados irmãos, vamos abrir a Santa Palavra de Deus em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Texto muito conhecido, a parábola contada por Jesus Cristo. Lucas, ele registra várias parábolas de Jesus, e eu creio que uma das mais necessárias, importantes para a nossa vida, é essa parábola que está aqui. E nesta noite nós iremos meditar nela de uma forma muito simples, muito lúcida, objetiva e prática. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste nos teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: ó Deus, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Eu quero meditar com você nesta noite com a seguinte pergunta: para onde você irá após a sua morte? Em outras palavras, onde você passará a eternidade? Se Deus chamá-lo hoje, onde você vai morar? Qual será o seu endereço na eternidade? E aqui eu quero destacar nesse texto e chamar a sua preciosa atenção, porque a Bíblia vai nos ensinar que a nossa vida, a vida humana, ela se divide em 2 partes. A primeira parte da vida humana é aqui na terra. É o período que nós passamos aqui. Seja ele de 20, de 30, de 60, de 90 anos. Então esse é o primeiro estágio da nossa existência. Aqui nós nascemos. Aqui, quando nascemos, nós passamos a existir como ser humano. Nós somos criados por Deus. Mas em segundo lugar, existe a vida após a morte. Então, se a primeira parte ela é finita,
Se a primeira parte ela se resume a alguns anos, a partir do momento que eu passo dessa vida para outra, a partir do momento em que eu morro e a morte é apenas uma passagem, eu tenho uma vida eterna, uma vida sem fim, uma vida infinita para viver. Eu não deixo de existir após a minha morte física. E a decisão mais importante da minha vida, a decisão mais importante que eu e você temos que tomar nessa vida é justamente onde nós queremos ou onde nós iremos passar a eternidade. João capítulo 3, versículo 36, diz assim: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aqui Jesus está nos ensinando algo que é basilar para mim e para você. É que a minha vida eterna depende da resposta que eu dou ao Evangelho, que eu dou a Jesus Cristo. Ele veio para que nós tenhamos vida. Ele veio para que nós, através da fé nele, nós possamos ter uma vida eterna feliz. João, também na sua epístola, ele diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então preste atenção, a decisão mais importante que eu tomo nesta vida, que vai definir o meu estado eterno, que vai definir onde eu passarei a eternidade, é se eu creio em Jesus, ou se eu rejeito a Jesus. Se eu creio em Jesus, eu tenho a vida na presença de Deus, eu tenho a vida eterna no descanso de Deus. Mas se eu rejeito, se eu não creio em Jesus Cristo, a minha vida é de um eterno tormento, de um eterno sofrimento. Então eu convido você a que nos debruçamos nessa parábola de Jesus, porque ela vai nos ensinar alguns princípios importantes sobre a vida após a morte. Talvez você não goste de tratar desse assunto, principalmente de falar sobre o inferno. Mas pior do que falar sobre o inferno é ir para lá. Então é melhor a gente confrontar aqui, é melhor a gente entender esse assunto, é melhor a gente tratar desse assunto aqui. E esse assunto precisa ser extremamente esclarecido, para que você não vá para lá. Tá certo? Veja nessa parábola que Jesus contou, ele usa duas figuras aqui, a figura do rico e a figura do mendigo. O rico, ele se regalava esplendidamente. Ele tinha nessa vida tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer. Os benefícios da riqueza, os benefícios que o dinheiro pode trazer. Mas a Bíblia fala também aqui do segundo personagem, que é identificado. Se esse rico não é identificado, ele é chamado de certo homem. Esse mendigo, esse certo mendigo, ele é identificado pelo nome de Lázaro. E ele vive uma vida de sofrimento. O seu corpo é coberto de chagas. E ele não tinha sustento próprio, mas era sustentado das migalhas que caíam da mesa daquele rico. Dos benefícios que a mendicância poderia trazer para si. Mas veja bem, que a partir dessa identificação, Jesus vai nos ensinar aqui alguns princípios que eu acho que são extremamente importantes para nós. 3 princípios gerais. O primeiro princípio é que todos os homens morrem. Então a morte, ela é muito democrata. A morte leva o rico e a morte leva o pobre. Morre no Albert Einstein, no Morumbi, e morre gente no PA lá na periferia. E o fato de você ter acesso a um plano de saúde, a grandes hospitais,
a grandes médicos, isso não significa que você não vai morrer. Veja no texto, por favor, no versículo 22, lê comigo lá, no versículo 22. O que é que diz aí o versículo 22? Diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. Então morreu o pobre e morreu quem? O rico. O rico. E eu não quero lhe desanimar não, mas eu quero só esclarecer a sua mente. É que a mim e a você está ordenado morrer uma só vez. Não existe reencarnação. Não existe. Então, eu poderia dizer para você que está aqui, para você que está nos assistindo, que nós temos um prazo de validade. Ninguém morre antes e ninguém morre depois. Você morre no dia estabelecido por Deus. Todos os nossos dias estão contados e determinados. Todos os nossos dias estão nas mãos de Deus. Mas é muito importante você entender que pelo fato de nós sermos pecadores, e que o pecado é universal, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Então todos nós vamos morrer. Tá certo? Então esse é um princípio basilar que Jesus Cristo está nos ensinando aqui. Você pode ter dinheiro para ter um grande plano de saúde, você pode ter acesso aos melhores hospitais, mas o dinheiro não compra a vida. Não compra. E a grande surpresa da vida é que nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Diz aí o texto que esse rapaz, que é chamado de Lázaro, diz que os anjos vieram. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Essa aqui é a morte do crente, né? O crente não parte, o crente ele é buscado, né? Mas diz que morreu aqui o rico também. Então essa premissa está estabelecida por Jesus aqui. Todos os homens morrem. Todos os homens morrem. A morte, ela está ordenada por Deus e iguala todas as pessoas. Segundo princípio que esse texto vai nos ensinar é que toda pessoa continua vivendo após a morte física. Diferentemente dos animais, dos outros animais da criação, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos uma parte material e nós temos uma parte imaterial. Nós temos o corpo e nós temos a alma ou o espírito. A morte é quando o corpo volta ao pó. Mas a alma, o espírito, continua vivendo e vai viver eternamente. Essa doutrina, ela é chamada na Bíblia de a doutrina da imortalidade da alma. A morte mata o corpo. A morte física faz a separação entre o corpo e a alma. Mas a alma, o espírito, continua vivendo. E é no espírito que está a nossa pessoa, a nossa personalidade. Por isso que os crentes quando morrem, e o incrédulo quando morre, na segunda vinda de Cristo, eles receberão um corpo espiritual. Haverá reintegração, haverá fusão entre corpo e alma. Jesus Cristo não veio somente para redimir, salvar a nossa alma, mas também para salvar o nosso corpo. Por isso que nós cremos na ressurreição do corpo. Por isso que nós cremos que quando Jesus Cristo vier,
Ele vai ressuscitar o nosso corpo. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Preste atenção. O corpo pode ser cremado, o corpo pode ser enterrado, o corpo pode ser afogado. Não importa o processo da desintegração do corpo. Não importa a forma como uma pessoa morre. Não existe nem morte bonita, nem morte feia. A morte existe. Agora, é muito importante você entender aqui que o espírito de cada pessoa, ao voltar-se para Deus, ela terá o destino que a pessoa merece. O espírito, se separando do corpo, continuará vivendo, porque o espírito é imortal. Estão entendendo ou não? Então, Arival, ele é aqui um mix, né? Uma junção de corpo e alma. No dia que eu morrer, vocês vão fazer um culto bonito aqui, cantar uns hinos, né? Vão me enterrar, vai ser uma coisa bonita. Coroa de flores, eita, pastor bonito, pastor abençoado, vai ser uma festa. Alívio para uns, tristeza para outros. É assim? Mas eu continuarei existindo. Eu continuarei existindo. E a grande questão, o grande princípio que essa parábola vai nos ensinar é onde nós iremos morar. Quais são as possibilidades que nós temos do ponto de vista bíblico, espiritual, de Deus, onde nós vamos passar a eternidade? Primeiro, toda pessoa morre. Segundo, toda pessoa continua vivendo após a sua morte física. Terceiro, nós só temos duas opções de vida eterna. Ou nós vamos para a presença de Deus, para o gozo eterno, para a alegria eterna, ou nós vamos para o tormento eterno, a eterna separação de Deus, que a Bíblia chama isso de a segunda morte. Se o céu é a vida eterna, o inferno é a segunda morte. Veja no texto, por favor, veja aí no texto, que a parábola, ela nos fala de dois homens, de dois estilos de vidas, de duas mortes, mas também de dois destinos eternos. Veja aí no texto, por favor, no versículo 22. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Abraão aqui é a figura de Deus. Seio de Abraão significa a presença de Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. E diz no versículo 23 que no inferno, estando ele em tormentos. Preste atenção, meus irmãos. O inferno não é aqui. O inferno não é passageiro. O inferno é eterno. O inferno é a eterna separação de Deus. E a ênfase de Jesus nessa parábola não é sobre o céu, é sobre o inferno. A ênfase de Jesus aqui é justamente descrever de uma forma clara, de uma forma nítida, qual é a situação da pessoa que parte para a eternidade e vai viver eternamente longe de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui. E se Jesus está ensinando, e se Jesus quer que nós conheçamos isso, isso é importante, é decisivo para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, o inferno é real e não é aqui. A Bíblia fala que o inferno
é um lugar que foi preparado por Deus, como está lá em Mateus capítulo 25, 41. O inferno é descrito na Bíblia como castigo eterno, como fogo eterno, como chama eterna, como fornalha acesa, como fogo e enxofre, como lago de fogo, como fogo que não se apaga, como castigo eterno. O inferno é chamado também de segunda morte, de verme que nunca morre, de trevas exteriores, de ira vindoura, de penalidades de eterna destruição, de negridão das trevas e de condenação do inferno. Do inferno. Agora, vamos aprender um pouquinho o que Jesus ensina sobre o inferno aqui. Porque é Jesus que está ensinando, não sou eu não, tá? Não adianta você ficar praguejando aí, pastor. Não, é Jesus que vai fazer uma descrição do inferno. E veja lá, algumas na parábola que ele vai colocar. Né? Veja lá, que a partir do versículo 24, então, clamando, disse ao pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que more em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Preste atenção. Primeira característica aqui do inferno, é que o inferno é um lugar de tormento consciente. A pessoa não perde a memória, a pessoa não perde a consciência, a pessoa não entra no estado de amnésia, de neutralidade mental. Não, ele está consciente, ele fala, ele pensa, ele conversa, ele chama. A pessoa estará viva e consciente, experimentando o sofrimento. Veja que o homem sente, ele olha, ele conversa. Nada desse negócio de sono da alma, como querem inventar aqui na terra. Não existe sono da alma. A pessoa está consciente, viva, diante de Deus ou no inferno, no lugar de tormento. Segunda coisa importante, é que nesse lugar, é um lugar de tormento completo, não somente consciente. Veja no versículo 24, que essa pessoa vai experimentar o sofrimento, tanto no corpo quanto na alma. Ele diz assim, fala com ele para, não é isso? A ponta do dedo para refrescar a minha língua. E a alma tem língua? Mas a ideia que quer passar aqui para nós, o que Jesus está nos ensinando, é que assim como nós, neste mundo, vivemos como corpo e alma, tanto no céu como no inferno, nós desfrutaremos do prazer celestial, da vida eterna, ou do tormento eterno, na nossa alma, no nosso corpo, de forma consciente. Terceiro lugar. Veja no versículo 24, por favor. Versículo 26, por favor, desculpa, versículo 26. Diz assim, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Preste atenção, o inferno é um lugar de tormento consciente, o inferno é um lugar de tormento completo, o inferno é um lugar de tormento definitivo. Definitivo. Essa ideia da Igreja Católica Apostólica Romana de fazer missa de sétimo dia, missa mensal, missa anual, para interceder por alguém que já morreu, não tem efeito absoluto nenhum. Ninguém pode mudar o seu estado eterno. Uma vez morto, segue-se o juízo, e o juízo é definitivo. Não existe purgatório. Não existe a possibilidade de passar de um estado de tormento para um estado de prazer após a morte. Observe no texto, versículo 26, veja aí.
Versículo 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não o quê? Podem. Não é que não querem. Eu não sei se tem alguém no céu que quer passar para o inferno. Mas aqui está dizendo que não podem. É impossível. Mas no versículo 31, nós vamos ver uma quarta característica do inferno. Veja lá, por favor, no versículo 31. O que diz? Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém, o quê? Dentre os mortos. Preste atenção que o homem, ele está no inferno, consciente, de forma definitiva, mas ele se lembra que ele tem o quê? Familiares nessa vida. E ele não quer que os seus parentes venham para aquele lugar que ele está. Aqui é como se houvesse a possibilidade, será que existe comunicação entre mortos e vivos? E Deus está dizendo, não pode, não há comunicação. O lugar de tormento, ele é o quê? Incomunicável. Assim como também o lugar celestial é incomunicável. Então essa doutrina espírita, que é pregada por aí dizendo que a pessoa está conversando com quem já morreu, que recebeu um bilhete, que ouviu uma voz, isso não tem fundamentação bíblica. Veja no texto que não existe a possibilidade. O homem pede a Deus que mande alguém avisar os seus parentes para não irem para aquele lugar. Mas não existe essa possibilidade. Nós iremos aos que já morreram, mas eles não poderão vir a nós. A doutrina da reencarnação e da tentativa de se comunicar com os mortos, ela é condenada pela palavra de Deus. Mas eu quero concluir chamando a sua atenção que o inferno é um lugar de tormento evitável enquanto nós estivermos o quê? Nesta vida. Você não quer ir para o inferno? Você quer ir para o céu? Isso é possível. Eu e você, sem Jesus Cristo, nós já estamos condenados para ir para o inferno. Somente o Evangelho, somente Jesus Cristo pode mudar o nosso estado espiritual. Somente através de Jesus Cristo, Ele pode me regenerar, me converter, me tornar uma nova criatura, me dar a vida eterna. E aqui eu chamo a sua preciosa atenção, porque Deus disse para o homem que estava no inferno, que os seus parentes que estavam vivos poderiam não ir para aquele lugar se desse ouvidos à mensagem do Evangelho. Veja no versículo 29. Versículo 29. Respondeu Abraão, respondeu Deus: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Leis e profetas aqui simbolizam a palavra. Então, quando eu prego o Evangelho, quando você ouve o Evangelho, esse Evangelho ouvido pode ser usado pelo Espírito Santo para transformar a sua vida, para convertê-lo, para torná-lo uma nova criatura. De tal maneira que se você não quer ir para esse lugar de tormento, você precisa dar ouvido ao Evangelho. Você tem que se curvar diante da pessoa de Jesus Cristo. Concluindo, a única maneira de não perecer eternamente é crer em Jesus. E o Deus amoroso, Ele coloca diante de nós essa única possibilidade. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida.
Qual vai ser o seu endereço depois que você passar dessa vida para outra? Pergunto: para onde você irá após a sua morte? A decisão é aqui, a decisão é agora. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de você se render a Jesus, de você entregar a sua vida a Jesus, porque você não sabe o dia em que Ele vai te chamar. Tá certo? Então tome a decisão nesta noite, se curve diante do Senhor, se renda a Ele, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu não quero ir para o inferno, eu não quero viver eternamente longe de Ti, eu quero ir para o céu. E você vai ouvir da boca de Jesus aquela frase que Ele disse para o ladrão que estava ao lado dele na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Que Deus fale ao seu coração nessa noite. Essa é a mensagem mais solene, mais importante da nossa vida aqui. Todas as outras mensagens, todos os outros sermões, eles não têm sentido nenhum se nós não ouvirmos esta mensagem do céu e do inferno e tomarmos uma decisão junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você.